Os resistores podem ser associados para distribuir adequadamente a tensão, a corrente ou a potência. Os resistores são um dos componentes mais utilizados em eletrônica e na prática, muitas vezes se conectam dois ou mais resistores em série, em paralelo ou numa combinação mista de ambos. Por mais complexa que seja a combinação dos resistores, sempre poderá reduzir-se a combinações em série ou em paralelo de resistências. Em nossa própria casa podemos ver exemplos de conexão em série e em paralelo. Associação em série. Uma forma de conseguir uma resistência de um determinado valor é a conexão em série de resistores. Esta conexão se caracteriza porque os resistores se conectam entre si pelos extremos. O cálculo da resistência total entre o extremo do primeiro e o do último é tão simples quanto somar os valores de todos eles. Se conectamos os resistores a uma pilha, a corrente que circula por cada um deles é a mesma, entretanto a tensão é diferente. Projeto 1. Vamos ver este exemplo na prática. Conectamos o terminal positivo, fio vermelho, a mola terminal T65 e o negativo, fio preto, a T63. Agora conectemos a haste curta do diodo LED verde a T63 e o terminal largo a T64. Nunca devemos ligar o diodo LED entre os terminais da alimentação, porque o destruiremos. Agora conectaremos o resistor com a resistência de 3K3, laranja, vermelho, entre T65 que tem o positivo e a mola T64. Vemos que o diodo LED se ilumina consideravelmente. A seguir, soltaremos o fio de T65 e uniremos um dos terminais de um resistor de resistência 2K2 a T65 e o terminal deste resistor que fica livre ao fio vermelho. Vemos que pela resistência total ser maior, soma de ambas, o LED se ilumina menos. Podemos fazer provas mudando o resistor R2 por um de 10K, vendo que o LED quase não se ilumina. Associação em paralelo. Outro modo de associar resistores é em paralelo. Este método consiste em que todos os resistores associados tenham a mesma tensão entre extremos, ou seja, tenham os terminais de um extremo unidos entre si, operação que se repete com o terminal do outro extremo. Com esta montagem se consegue repartir a corrente entre todos os resistores. Entretanto, todos os resistores têm aplicada a mesma tensão entre os seus extremos. O cálculo da resistência equivalente a todos os resistores que estão em paralelo se realiza da seguinte maneira. O inverso da resistência resultante é igual à soma dos inversos das resistências que compõem a associação. Projeto 2. Vamos realizar um pequeno projeto de conexão em paralelo. Para isso repetimos a montagem anterior, ou seja, conectamos o fio vermelho à mola terminal T65 e o fio preto a T63, o diodo LED e os resistores de 3K3 da mesma maneira que antes. Agora, conectamos em paralelo com o resistor, ou seja, entre as mesmas molas T64 e T65, um resistor de resistência 2K2. A surpresa é que agora em vez de iluminar-se menos o diodo LED, este se ilumina mais. A explicação é que agora a resistência total é de 1.32K, valor que se obtém de substituir diretamente os valores. Podemos jogar com vários valores para poder entender esta associação. Associação mista. Duas são as ideias básicas que acabamos de aprender. Por um lado, na associação em série a corrente que circula pelos resistores é a mesma, enquanto que se as resistências têm diferente valor, a tensão é diferente. Ao contrário, os resistores conectados em paralelo têm a mesma tensão entre extremos e a corrente que circula por cada resistência é diferente se são de valores diferentes. Com estas ideias podemos obter de forma fácil a resistência total de qualquer circuito, qualquer que seja a configuração que tenha. Basta ir calculando os circuitos série ou paralelo mais fáceis até obter a resistência total.